Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a desembargadora Maria Berenice Dias. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico primeirapessoa@tve.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 54. Maria Berenice, tu disseste que tu saíste, tu largaste a magistratura por causa exatamente deste trabalho, desta preocupação e que gerou esta palavra, homoafetivo. É que assim, eu fui a primeira pessoa no país que acabei buscando reconhecimento jurídico às uniões de pessoas do mesmo sexo. Faz 10 anos, quando eu lancei essa primeira edição do livro, que nem se chamava União Homoafetivo, Preconceito e a Justiça. Não, eu tive que chamar União Homossexual, Preconceito e a Justiça, ainda que nesta obra eu tenha criado o termo e ter dito que ele precisava. Mas se eu fosse botar no livro a expressão direito homoafetivo, ninguém nem ia saber do que se trata. Então, eu só mudei na 4ª edição, né, o nome do livro, porque existem todo o preconceito, toda a discriminação de que as pessoas são alvo, bom, acabam levando a que a sociedade não aceite, família não aceite, ninguém aceite, enfim, e o legislador não legisle, ou seja, não existe lei nenhuma reconhecendo e admitindo direito aos homossexuais. E esta realidade foi o que me chamou a atenção. Mas onde é que estão essas pessoas? Elas estavam fora, sabe, não sendo reconhecidas como uma família, como uma entidade familiar, enfim, lá fora, né? Nem sendo as ações julgadas por um juiz de família, e nem sendo deferido nenhum direito no âmbito do direito de família. E foi o que eu procurei fazer, trazer essas relações que eram vistas como sociedade de fato, aliás, exatamente na mesma posição que antes eram vistas as uniões extramatrimoniais, ou seja, daquelas concubinatos, enfim, sabe, fora do direito de família, porque aquela ideia muito sacralizada de família, de casamento, homem e mulher, crescer, multiplicar, esta era a família. O resto, nada podia ser confundido ou embaralhado para não comprometer essa ideia idealizada. Este assunto chegou na tua frente, te cutucou, né? Houve algum estímulo aí que te cutucou, porque tu não acordaste pensando no problema. É que assim, ó, eu comecei a me dedicar a direito de família, porque era dentro do direito de família que eu via toda essa discriminação com relação às mulheres, né? Da qual eu senti na carne e vi uma legislação, né, com dificuldade de avançar. Foi onde eu comecei, me envolvi no movimento de mulheres, me tornei uma ativista, criei o Jornal Mulher, criei o Jus Mulher, enfim, todo um trabalho, né, voltado ao reconhecimento da mulher, bom, enquanto pessoa, sujeito de direito, e não só objeto do desejo, mas sujeito, né, da própria autonomia. E ao me envolver com direito de família, me surpreendeu, e eu comecei a escrever, enfim, né, que neste direito de família, que estava na lei, no julgamento, não tinha relações de pessoas do mesmo sexo ali dentro. Aí que eu vi, disse, não, mas elas não estão aqui, elas têm que estar para cá. Foi essa migração que eu comecei a procurar fazer de uma maneira determinada, escrevendo, falando, palestras, enfim, de trazer para o reconhecimento. E, enquanto magistrada, enquanto integrante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as ações, sabe, acabaram sendo julgadas pelas varas de família, que era exatamente o que eu queria como uma entidade familiar, porque eu fazia parte no tribunal, eu era presidente de uma das câmaras de família. Então, o Rio Grande do Sul foi o grande pioneiro. Se começou aqui a reconhecer direitos às uniões homossexuais no âmbito do direito de família. E isso acabou se alastrando um pouco o Brasil afora. Aí eu estava feliz da vida. Olha, as uniões afetivas estão sendo reconhecidas, enfim. Volta e meia surgiu uma decisão nesse sentido, reconhecer. Só que o que me surpreendeu muito foi um número muito baixo, muito pequeno de ações na justiça. Eu disse, não é possível assim, ó, nós todos aqui prontos para definir direitos e tal, e ações não tem. Aí que eu... Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque as pessoas não procuram os advogados, né, os homossexuais. Em primeiro lugar, porque acham que não tem direito. Depois, não sabem quais advogados que vão procurar. Eles são vítimas de tanta discriminação, não sabem nunca em que porta bater. Por que um advogado vai aceitar? E depois, por que um advogado vai aceitar, sabe, patrocinar a causa de um homossexual? Vai ficar rotulado de homossexual. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Bom, e não há ações. E se não há ação, não se consolida. E como não temos lei, e se não temos julgamentos também, bom, isso nada avança. Aí eu resolvi me aposentar e abri o primeiro escritório no Brasil, né,
escrito na plaquinha, no cartão e tal, né? Direito homoafetivo é uma das minhas especialidades no escritório. Fui alvo de tanta discriminação, tu nem imagina. Mais uma vez. Não, mas conta, que tipo de coisa te aconteceu? Pois é que assim, bom, aí começaram a dizer que eu só trabalhava com direito homoafetivo, que eu tinha uma capela dentro do escritório, das cores do arco-íris, ia ser bem lindo, né? Capela é bom. Não, e que eu fazia casamentos, e que quem passasse pelo escritório podia ser até para levar um papel, sairia casado com uma pessoa do mesmo sexo. Mesmo que não fosse. Você é não, transexual. qualquer coisa não, e que eu só trabalharia com isso. Porque, bom, eu não tenho a capela, mas que eu faço casamento, faço. Não, eu solenizo as uniões. Porque eu acho que isso é importante, é um rito de passagem. Porque o que é um casamento, né? O casamento, as pessoas vão lá e assinam um papel. Saem casadas, saem se sentindo diferente. Porque no fundo nada mais é um contrato que a gente vai lá e assina. Sabe? Com todo esse glamour que fazem, é só isso. Então, porque isso tem significativo para a vida da pessoa, para a vida da sociedade, da família. Então, eu não vejo por que a oficialização dessas uniões, a formalização delas, comecei a fazer escrituras, enfim, não é casamento, ainda que agora no Brasil já dá para casar. Sabe? Eu estava aqui esperando para gravar, ainda me ligaram e disseram, olha, saiu um casamento, né, mais um casamento no Brasil. Então, assim, ó, havia um espaço que, bom, nunca ninguém ocupou, que é se dedicar e voltar a este segmento. Além de abrir o escritório, e eu fui o primeiro do Brasil, também eu comecei a dizer, mas onde é que estão os outros julgamentos? Porque, claro, eu conhecia mais o do Rio Grande do Sul, que estava dentro do tribunal e julgava com isso, sabe, ouvia notícias. Aí eu comecei a juntar tudo que era decisões, sabe, e criei um site, botamos tudo ali dentro. Quando cheguei ao número 1000, deu a casualidade foi quando, em maio, o Supremo Tribunal Federal foi julgar a primeira vez que a Corte Superior da Justiça apreciou as questões dos homossexuais. Eu fui lá, fiz sustentação oral e mais ou menos disse assim, olha, não tem outra saída. Tá aqui, já tem mais de 1000 decisões de todos os tribunais, definindo todos os direitos, vocês vão ter que reconhecer. E foi reconhecido. Então, a partir de maio, e com o nome de União Homoafetiva, que eu fiquei muito lisonjeada, todos eles fizeram referência à minha pessoa, sabe, faz 10 anos, né, que eu busco esse reconhecimento, e acabei, no fundo, foi uma vitória, não foi minha, uma vitória de toda a sociedade, de que o Supremo disse, não, essas uniões, elas são sim uma entidade familiar, tem todos os direitos, Então, e a partir então, desta decisão, é que as coisas começaram a fluir um pouco mais de maneira um pouco mais desenvolta. E eu, como não queria só eu trabalhar com esse ramo, eu comecei a criar, no âmbito da Ordem dos Advogados, comissões da diversidade sexual em toda a ordem de advogados de todo o país. Andei migrando de cidade, onde eu ia fazer uma palestra, não, tem que falar com os advogados. Então, e acabei criando uma comissão a nível nacional, na Ordem dos Advogados Federal. Eu sou a presidente da comissão nacional. Já que fui falando meus pioneirismos, esse foi outro pioneirismo, né? Foi o escritório, também comissão da diversidade sexual. E que nós, elaboramos, eu enquanto presidente, elaboramos o Estatuto da Diversidade Sexual, que é uma legislação ampla para assegurar todos os direitos, né, aos homossexuais. Já está aprovado isso? Não, claro que não, né? Está sendo elaborado isso. Não, ele está pronto, ele já foi encaminhado, tem um projeto de emenda constitucional, está lá com a Marta Suplicy para tocar, e este projeto, que tem mais de 100 artigos, propõe a alteração de muitos dispositivos da legislação que tem para inserir sempre as uniões homossexuais no meio. Isso, ele está dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele vai ser apresentado um projeto de lei amplo pela Ordem dos Advogados, que foi para quem, né, a comissão fez esse trabalho, que é um trabalho de gigante, assim. Claro que depois, quer dessa decisão do Supremo, quer desse estatuto, que eu ando sempre com ele, enfim, as forças conservadoras, a reação foi muito significativa e muito forte. Se viu isso nas próprias agressões, que cada vez estão sendo noticiadas. Incrível, né?
Pois é, eu estava tão feliz. Bom, agora, no dia seguinte, eu ainda dizia assim, hoje o Brasil acordou mais livre, né? Porque no momento que se reconhece o direito de um segmento, é sinal de que, bom, todos os segmentos têm direito, porque se um dia tiram de um, nós vamos começar a ficar com medo daqui uns dias, tiram dos outros, daqui já chega no nosso, né? De novo. Mas cada um vai tirar um pouco, né? Mas houve esse verdadeiro retrocesso social. E o legislador, então, nosso legislativo, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas está tomado de um conservadorismo, de um fundamentalismo religioso perverso, né? Então, junto essas igrejas evangélicas, junto com a Igreja Católica, sabe, com outros segmentos discriminatórios de plantão, conservadores de plantão, formam uma frente complicada de se avançar. Então, em termos legislativos, é complicado de se avançar. Então, onde é que se avança? No judiciário, na justiça. E depois desse julgamento supremo, apesar de tudo que possam dizer e falar, se começou a admitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. No Brasil tem gente do mesmo sexo que está casado, então chegou para com essa ideia de casamento homossexual. Pois é, isso é uma festa tua, né? Porque é uma conquista tua e tu fazes parte da história. Como tu estás balançando, né, as estruturas do conservadorismo, tu não tens tido nenhum tipo de ameaça, algum tipo de censura, algum tipo de... Claro que eu sou alvo de uma certa discriminação, né? Que a mim não me incomoda nem um pouco. Inclusive, assim... Por que tu te sentes discriminada? Bom, em primeiro lugar, porque eu sou rejeitada, né, pelo fato de as pessoas considerarem que eu sou homossexual porque eu defendo o segmento LGBT. Inclusive, assim, quando eu comecei no tribunal com todo esse movimento, escrever e falando, meus colegas, todos homens, né, era mulher na Câmara, eu digo, Brice, tinha que ser tu mesmo para defender esta causa e tal, porque afinal de contas, se fôssemos nós, um dos homens, iam dizer que nós éramos homossexuais. Aí eu disse assim, não, mas tu acha que as pessoas não acham que eu sou homossexual? Acham? Eu disse, não, só a metade acha, a outra metade tem certeza. E aí, claro que eu acabo sofrendo o mesmo tipo de discriminação de que sofrem os homossexuais também. Eu acabo sentindo na carne esse tipo de preconceito. Mas assim, a mim não me incomoda, né? Porque eu ser chamada, rotulada de homossexual, de lésbica, enfim, isso não me atrapalha, porque eu não acho que sejam pessoas, sabe, que seja ofensivo chamar alguém de homossexual, ainda que o seja socialmente, né? É uma maneira de ofender um homem é chamar ele de gay, né? Quando mulheres não, né? A maneira de ofender uma mulher não é chamar ela de lésbica. É sempre atribuir a ela uma postura diferente do que a sociedade espera dela. Né? E do homem também. Então, do homem se espera a virilidade, né? E da mulher a castidade, a pureza, enfim. Tá, mas eu perguntei se algum tipo de ameaça tu tiveste, algum tipo de restrição, tu falaste nessa discriminação, quer dizer, este rótulo, né? Deve ser homossexual. Não, o que eu estou agora, até entrando com um processo contra mim perante o próprio Senado Federal, achei uma coisa meio fora, sabe, por este estatuto que eu acabei elaborando, ir contra a moral e os bons costumes, enfim, sabe, há um pedido de providências com relação a mim, inclusive isso foi comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil, eles mandaram me ouvir, às vezes aparece algum tipo, mas em primeiro lugar eu não dou muita importância a isso, né, a esse tipo de ameaça de que eu sou, sabe, fora, claro que eu recebo às vezes alguns e-mails, mas são bem poucos, né, dizendo que eu vou pro inferno, enfim, tal, mas isso não me atrapalha. Aliás, tem um dos teus artigos, eu não li, mas eu achei o título muito importante. Será Deus homofóbico? Pois é, ele me veio inteiro, eu escrevo sobre inspiração, né, a maioria das vezes, e esse questionamento de fato me veio, e eu escrevi este artigo. Eu não sei se pelo título, não sei, mas olha, ninguém quis publicar o artigo. Mandei para mídias, né, nacionais, estaduais, sabe? As pessoas não quiseram publicar porque eu acho que não sei se acharam instigante. Mas acharam que Deus era. Mas assim, quem mais faz campanhas contra o reconhecimento de direitos homossexuais, contra os homossexuais e tal, são os segmentos religiosos, evangélicos, católicos e tal. E o que eu sustento, bom, então se todos eles discriminam os homossexuais em nome de Deus, né, é sinal de que, quem sabe, Deus é contra os homossexuais.
E eu ainda disse assim, bom, ao menos o Deus da Igreja Católica, que é a religião predominante do país, eu não enxerguei, eu ao menos não enxergo esse Deus, eu enxergo um Deus generoso, um Deus que não deixou apedrejar Madalena, que morreu na cruz para salvar todo mundo, e não só os heterossexuais, né? E que dividiu o pão, né, para quem estava fome. Então, ao menos neste Deus que eu conheço, né, não vejo essa discriminação. Então, eu não vejo assim, ó, a título de que quem deu legitimidade para alguém, em nome de Deus, né, discriminar homossexuais, a não ser que Deus, de fato, seja uma pessoa homofóbica. E como ninguém quis publicar, onde é que as pessoas encontram esse artigo que precisa ser lido? Pois é, eu acabei disponibilizando no meu site, né, nesse site que eu criei trazendo tudo, né, que é o www.direitohomoafetivo, tudo junto, né, homoafetivo com H, onde lá tenho tudo isso e tem este artigo que pelo título acabou chamando a atenção em alguns sites, né, ele basicamente está publicado só em sites, né. E se botar lá, será Deus homofóbico, vai aparecer. Bom, a pioneira em tudo está na feira com um monte de coisa. Nós vamos falar sobre isso no próximo segmento, tá certo?